Olá, bom dia! É bom ter vocês aqui comigo para juntos meditarmos na palavra de Deus e profetizarmos bênçãos para a nossa vida. Romanos 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Nós vemos aqui que quem anda no Espírito, a condenação não fica sobre ele, porque Jesus o justifica. O Espírito Santo, ele intercede pelas nossas vidas com gemidos inexprimíveis, mesmo quando nós não temos força. E quando pecamos e erramos, e aí nós clamamos a Deus, ele vem nos perdoar. Aí o jugo é tirado, o fardo, e aí as forças vão se renovando para caminharmos. Lembra do filho pródigo? Ele estava longe da casa do pai, mas em nenhum momento ele deixou de ser filho. Mas quando ele caiu em si e reconheceu: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei perante os céus, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, faz de mim como um jornaleiro. Isso ele falou para si mesmo quando ele ainda estava longe da casa do pai. Mas ele colocou uma determinação no coração: eu vou me levantar e eu vou ter ir com meu pai. Você sabe que ali ele estava ali sendo impulsado de que o pai poderia perdoar ele, tirar ele daquela condenação, daquela culpa que ele estava vivendo, porque ele tomou uma decisão errada e o destino ali estava levando ele para a morte, desejando se alimentar das bolotas dos porcos. Mas o Espírito Santo, ele não deixa o homem perecer. Ele está indo de encontro à sua vida nessa manhã e intercede diante do Pai com gemidos inexprimíveis pela sua alma. Quero deixar aqui também em Salmos 37, o versículo somente 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente sereis alimentado. Somente por fazer o bem. Nós vemos que uma mulher chamada Dorcas, conhecida como discípula, porque ela era uma seguidora de Jesus. E quem segue Jesus, Jesus não desampara. Mas Dorcas, ela ficou enferma e veio morrer. E quando ela morreu, os seus amigos, o povo que estava sempre com ela, os irmãos em Cristo, não se conformaram com a morte de Dorcas. E foram buscar Pedro, foram clamar Pedro para que viesse e ressuscitasse ela. Mas sabe qual era o segredo? Era a bondade. Ela era uma mulher que só fazia o bem. Ela era conhecida pelas suas boas obras, pelas suas esmolas. Então nós vemos aqui que ela estava cheia. O apóstolo Paulo diz assim: não vos canseis de fazer o bem,
Porque se nós não se cansarmos de ser bons e de fazer sempre o bem, e não desfalecermos no tempo certo, vamos colher tudo o que plantamos. E agora nós vemos aqui Dorcas colhendo do que ela plantou. A palavra fala que eles pegaram ela, lavaram e depositaram num quarto alto. A bondade de Dorcas não deixou que ela fosse diretamente sepultada. Mas eles tiveram todo o carinho de lavar e depositaram no lugar alto. E mandaram buscar Pedro, rogar para que ele não demorasse. E quando Pedro chegou, levou aonde ela estava e mostrou, chorando, tudo o que ela havia feito, as túnicas, as roupas. Dorcas era uma mulher que só fazia o bem. Nós vemos ali aquele povo intercedendo pela sua vida. Então que possamos plantar novas sementes nesse ano que vai se entrar. E iremos colher muito, muito na presença de Deus. Deus não vai deixar os sonhos mortos, os projetos serem enterrados. Vai liberar curas, vai liberar milagres. Vai entrar com providência, pela fé, pela perseverança, pela bondade. A bondade dela foi contada. As suas esmolas todas foram contadas. E Pedro orou. E a palavra fala que Pedro orou e voltou-se para o corpo e disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos. Então ela voltou à vida, voltou a viver. E nessa manhã eu quero profetizar que aquilo que está morto na sua vida venha voltar a viver. Não importa seja qual é a sua situação. Que Deus ele possa adentrar agora com a providência do milagre, da resposta, tirando toda a angústia, toda a tristeza, toda a preocupação, e que os sonhos de Deus venham a ser realizados na sua vida e todas as promessas possam se cumprir. Vamos continuar confiando no Senhor, fazendo somente o bem. E habitaremos na terra e verdadeiramente seremos alimentados. A paz do Senhor Jesus e fiquem todos com Deus.